Salve, família imperiana! Hoje nós viemos em Laranjeiras para gravar o Histórias da Nossa História. Com ela que, nossa, não tem palavras, sabe, para descrever essa grande dama do Império Serrano, a grande pesquisadora Raquel Valença. Para mim, Raquelzinha. Bater. Oi, Paulinha! Gente, olha isso. Vamos, esse é o Histórias da Nossa História. Dá licença. Bem-vinda! Estou aqui uma sede do Império Serrano, informal. Oh, coisa boa. Se hoje o Império Serrano tem um acervo, se hoje o Império Serrano tem uma obra assim lindíssima que conta a nossa história, que fala da nossa gente, é graças a essa pessoa, essa dama, essa criatura assim que eu tenho muito respeito, muito mesmo, Raquel. Você não tem noção do respeito, da admiração que eu tenho por você, Raquel Valença. Muito obrigada, Paulinha. Eu também admiro muito a sua coragem, a sua garra de, nesse momento, tocar o nosso império para frente, né? Já tentamos tantas vezes, mas agora vai, né? Tenho fé em Deus, fé no nosso santo guerreiro que agora vai. Mesmo. Nós vamos conseguir com muita união, com a ajuda de todos. Isso. Eu tenho muita fé que nós vamos. Raquelzinha, eu quero que você me conte como foi, de onde surgiu a sua relação, esse caso de amor entre você e o nosso reizinho de Madureira. Olha, realmente, Paula, é o maior amor da minha vida, é o Império Serrano, sabe? E assim, começou de uma forma estranha, porque eu não fui, eu tenho a mágoa de não ter nascido de uma família de samba, né? A minha família não era daqui da Zona Sul, eu nasci em Copacabana, me criei, morei até os 19 anos em Copacabana, na casa dos meus pais, e a minha relação com o samba era nenhuma. Com o carnaval, precária, porque a minha mãe achava que o carnaval do Rio de Janeiro estava uma bagunça, não era coisa para moça de família, então ela procurava no carnaval nos mandar a minha irmã para fora do Rio. Nossa. Então a gente não via direito, não sabia bem o que era aquilo tudo, e muito menos um desfile de escola de samba. Mas quando eu já fiquei adulta, eu me lembro de ter visto uma vez na Avenida Atlântica, assim, nós morávamos no posto 6, na última rua lá de Copacabana, e eu fui até a Avenida Atlântica e era a dispersão de um desfile das campeãs. Naquele tempo, na década de 60, as campeãs do carnaval desfilavam na Avenida Atlântica. E aí eu vi assim, um desfile de escola de samba, achei aquilo muito interessante, muito bonito, mas já estava meio uma dispersão, então eu não tive nenhuma relação com o que estava acontecendo ali, não tinha conhecimento suficiente. Mas nessa época eu fui morar em Brasília. Eu fui estudar na Universidade de Brasília, que estava nascendo, estava começando naquela época, e lá na Universidade de Brasília havia gente do Brasil todo. E aí as pessoas identificavam os cariocas como pessoas que eram de samba. Então, em algum momento, eu conheci o meu marido, né, que foi meu parceiro no livro, o Suetônio Valença, e nós nos casamos, e como nós éramos cariocas, as pessoas da universidade diziam: olha, tem uma escola de samba em Sobradinho. Sobradinho era uma cidade satélite de Brasília, assim, tipo como nós temos aqui o grande Rio, né, pequenos municípios em torno, em Brasília também tinha. E tem uma escola de samba em Sobradinho. Seu Anatólio, que ele era marceneiro, trabalhava no Instituto Central de Arte fazendo maquete. Seu Anatólio é presidente de uma escola de samba. Então nós resolvemos um dia ir a essa escola de samba e nos apaixonamos muito, porque seu Anatólio e a mulher eram pessoas
do Piauí, e eles conheciam escolas de samba pelas revistas Manchete e Cruzeiro. Eles copiavam alegorias e fantasias de porta-bandeira das revistas. Era o que eles tinham, a preocupação, o contato deles com o carnaval. Nunca tinham vindo ao Rio. Então nós, que pouco sabíamos, o Suetônio um pouco mais do que eu, mas eu quase nada, nós éramos uma fonte de conhecimentos. Dizíamos, não, mas é assim e tal. Fomos gostando daquilo e nos aproximando. Mas o que era muito marcante para mim era a saída dos ensaios. Os ensaios acabavam às 10 horas da noite, porque em Brasília não havia essa coisa da noitada de samba. Então os ensaios da União Sobradinho acabavam às 10 da noite e os compositores, que eram todos pessoas que tinham sido transferidas para Brasília, funcionários públicos de várias escolas do Rio, eles saíam para beber, para ir para os bares, esse hábito tão carioca, a boemia, né? A boemia. Então nós íamos com eles para os bares beber depois do ensaio. E foi lá, num bar qualquer de Brasília, que o Império Serrano foi me chamar. Caramba, então precisou você ir para Brasília para o Império conhecer o Império te resgatar. Foi lá, vai buscar quem mora longe. Pô, mas foi longe, hein? Aí o que aconteceu? Os compositores cantavam os sambas daquela época. E os sambas daquela época, estávamos na década de 60, eram os sambas de Silas de Oliveira. E aí quando eu ouvi pela primeira vez aqueles sambas, quando eu ouvi Aquarela Brasileira, quando eu ouvi Glória e Graça da Bahia e Heróis da Liberdade não, porque isso ainda era no início da década. Heróis da Liberdade eu vim ouvir mais tarde, mas principalmente os 5 bailes da história do Rio. A primeira vez que eu ouvi os 5 bailes da história do Rio, eu fiquei assim, mas o que é isso? O que é isso? E aí um compositor, um dos meninos da ala dos compositores, disse assim, isso é Silas de Oliveira, menina, isso é para ouvir de joelhos. Então, eu fiquei, meu Deus, como é que pode? Eu já com mais de 20 anos, eu não sei nem o que é Silas de Oliveira. Então eu comecei, né, a me interessar por esse universo dos sambas enredo. Aí eu vinha visitar os meus pais aqui no fim do ano, e aí comecei a me interessar por desfiles de escola de samba, buscar. E, na verdade, o primeiro desfile que eu assisti foi no Carnaval de 67. E eu vi lá o Império Serrano desfilar, mas ainda não era uma preferência. Ainda não era a sua escola. Ainda não era a minha escola. Eu vi aquilo tudo, né? Achei tudo muito bonito, muito interessante, mas eu não tinha. Aí, o que aconteceu? Quando nós voltamos a morar no Rio, continuávamos lá com a nossa militância na Unidos de Sobradinho, e quando a gente voltou a morar no Rio, que foi em 71, aí o Suetônio disse assim, e agora? Nós vamos para que escola? E aí eu disse a ele, não, eu não sei você, eu quero ir onde está Silas de Oliveira. Para mim era uma entidade, né? E aí eu fui pela primeira vez à quadra do Império. E aí isso é uma coisa que eu gosto muito de contar, porque quando eu entrei na quadra do Império, ela era onde é hoje, né? Já onde ela é hoje, mas era ainda descoberta, não tinha ainda o teto, né? Então o chão era de terra, só tinha uma circunferência assim no meio, né? Um círculo acimentado onde o casal dançava, né? Alice dos Santos era a porta-bandeira na época, né? E eu fiquei muito fascinada. Eu me lembro assim de ter tido uma sensação tão boa naquela quadra. Eu me sentia assim como se eu sempre tivesse estado ali. Cheguei em casa. Cheguei em casa, aqui é o meu lugar, né? Então eu fiquei muito feliz, né, de participar e de me preparar para o Carnaval de 72, aí comecei a fazer os contatos, né, para o Carnaval de 72 e desfilei pela primeira vez no Carnaval de 72 e aí de 72 até hoje, até 2020, eu só falhei um carnaval, que foi 74, porque a minha filha Inês nasceu uma semana antes do carnaval, então eu não tive condições de ir para a avenida. Mas o Suetônio foi nos representando, né?
Então, assim, não é que eu desfilo no Império Serrano desde 1972, é que desde 1972 eu estou lá, eu faço parte. E eu gosto muito de contar, vou dar um salto agora para contar uma frase que me comoveu muito, né? Que foi quando eu entrei para a velha guarda, em 2011, né? Eu vinha de 5 anos como vice-presidente, né? Tinha deixado a bateria, porque antes de ser vice-presidente eu saía na bateria. E antes da bateria eu tomei conta da ala das crianças, mas enfim, naquele momento, quando eu saio da diretoria, eu falei, eu não vou voltar para a bateria. Pra onde eu vou Eu estou agora? muito velha para tocar tantas horas e tudo, e tanto ensaio, né? A bateria cobra muito, eu tocava né? chocalho, né? Tocava Eu lembro, chocalho. tocava chocalho. E a bateria tem muito ensaio e a regra, a vida do ritmista é muito dura. Sim. E eu pensei, não, eu já tenho idade, eu vou para a velha guarda, né? Aí fui falar com o seu Mazinho era o presidente da velha guarda na época, e eu falei, seu Mazinho, ele já me conhecia, porque eu tinha sido vice-presidente nos últimos anos e tal. Eu disse, seu Mazinho, eu queria desfilar na velha guarda, será possível? Ele falou assim, não, não é possível. Aí eu fiquei, Como assim? como? Fui barrada. Ele disse, não, porque não existe desfilar na velha guarda. Existe pertencer à velha guarda. A senhora quer ingressar na velha guarda? Eu disse, quero. Ah, então a senhora tem o direito de desfilar. Então eu achei isso uma coisa tão bonita e me lembrei muito de quando eu cheguei ao Império. Eu não queria desfilar no Império. Queria fazer parte. Queria fazer ingressar. parte, queria ser dali, né? Fazer parte. E aí você pergunta o que me atraiu. Bom, a quadra, e há uma coisa, Paula. O acolhimento. O acolhimento. E, assim, alguns dados que me impressionaram muito. Primeiro que tudo, a elegância das pessoas, né? O imperiano é muito elegante. O imperiano se arruma cuidadosamente para ir ao samba, né? Sim. Ninguém chega lá de qualquer jeito, todo mundo. Então, naquela época, eu olhava aqueles senhores, seu fuleiro. Nossa, não existiu homem mais lindo e mais elegante do que Antônio dos Santos, né? Que homem elegante, bonito, que presença ele tinha, né? Como algumas pessoas se... como se você estivesse indo para uma festa, para um grande acontecimento. As mulheres arrumadas, bonitas. Então eu dizia, nossa, que lugar maravilhoso, que as pessoas prezam tanto, que elas se preparam para vir aqui. Sim, é um ato de amor, né? É um ato de amor. Você se prepara para estar junto com aquilo que você ama, exatamente. com a sua paixão, que é o bem. E aí essa elegância toda me apaixonou. E por outro lado, e a beleza das pessoas, daquelas mulheres lindas, né? Aquelas senhoras maravilhosas, aqueles homens bonitos. E aí, afora isso, Paula, eu gostei muito do clima de liberdade de expressão. Por quê? Naquela época era um momento de ditadura militar. Sim. A gente estava num momento em que discordar do outro você ficava com medo, né? Que será que ele vai pensar se eu disser que isso aqui é bege, aquilo ali não é branco, né? Tudo era muito cuidadoso. E no Império Serrano, eu via uma ilha de liberdade, ou seja, as pessoas discordavam umas das outras, brigavam nas reuniões, xingavam uma outra e depois saíam juntos para tomar cerveja. Então aquilo me fez um bem enorme, porque eu fiquei pensando, nossa, a gente pode discordar do outro e ser amigo. Sim. A gente pode pensar diferente. A gente pode ter divergências, por que não? Né? Então, obrigado a gostar da mesma coisa. Das mesmas coisas, pensar de maneira igual. Então, foi isso que me atraiu no Império, sabe? Agora, claro, mais do que tudo isso, os sambas. Os sambas. Que sambas! Você ia para a quadra, era aquele desfilar de sambas maravilhosos, Tiradentes, os sambas antigos do Império da década de 50, os sambas da década de 60, o Rio dos Vice-Reis, que era de 62, que é um samba que hoje em dia já não se canta, mas é lindo. Então eu digo, meu Deus, que lugar é esse, que coisa maravilhosa. E por isso eu fiquei lá para sempre, né? Aí na primeira década, né, nos anos 70, eu saía em ala. Todo mundo, quando chega numa escola de samba, sai numa ala, né?
nós saímos numa ala, tínhamos os nossos amigos, era um momento em que as alas tinham uma vida social. As alas faziam as salas piqueniques, reunidas, né? meio que tomava conta das alas. Então eu me lembro que eu entrei nesse momento, isso também é engraçado. Nós chegamos lá com uma cara meio diferente, né? Sim. Nós não éramos a cara do Império Serrano, nós éramos meio esquisitos. Então, o Suetônio falou lá para um senhor, por favor, nós queríamos desfilar no Império, como é que a gente faz? Ele olhou assim para nós, a gente está... Aí, momentinho. Aí foi chamar uma pessoa e essa pessoa era o carnavalesco, Fernando Pinto. Nossa. Porque ele achou assim, para falar com essa gente, melhor chamar o carnavalesco que está mais parecido com eles. Falar, explicar melhor. Aí veio o Fernando Pinto, nós não conhecíamos, ninguém conhecia, na verdade, porque era o segundo ano dele no Império, ele ainda não era famoso. E o Fernando Pinto disse assim, vocês querem sair no Império, vocês moram na Zona Sul? Percebeu logo que nós éramos... Aí nós falamos, nós moramos. Aí ele falou assim, vocês têm carro? Temos. Vocês podem me dar carona? Porque Fernando Pinto morava na praia de Botafogo nessa ocasião e não tinha carona, ia para o Império de trem. Sozinho. Então, passou a ser nosso carona oficial, né? E aí o Fernando disse assim, eu vou recomendar vocês para uma ala muito boa, é uma ala nova que está se formando esse ano, então vocês vão ficar mais à vontade, porque todo mundo é daqui já antigo, mas a ala é nova. E era a ala de Zacato. Então eu tive a felicidade de conhecer na ala de Zacato Jorginho do Império, que tinha sido cidadão samba no ano anterior, era cidadão samba, né? Estava em vigor. Humberto, né? Todas essas pessoas, Roberto Peixoto, pessoas muito tradicionais na escola e que estavam fundando uma ala nova, onde nós fomos muito bem recebidos, com o maior carinho, todo mundo muito amigo, e aí íamos para esses piqueniques. Então, assim, as minhas filhas, elas tiveram a felicidade de ter o que eu não tive. Elas se tornaram imperianas porque elas frequentaram isso. Os piqueniques onde a gente cantava o tempo todo o quê? Sambas do Império. Então elas não conhecem os sambas do Império porque aprenderam do CD ou no LP, elas conhecem porque elas ouviram, né? Então isso foi uma vivência muito importante para elas, né? Eu acho que foi uma coisa maravilhosa. E assim nós ficamos ao longo da década de 70 nessa ala de Zacato, que era uma ala muito boa, com um ambiente muito bom. No final da década de 70, Humberto foi ser presidente. E aí foi dele a ideia, eu sempre gosto de dizer isso, né? Porque Humberto teve uma frase, assim, conversando comigo e com o Suetônio, disse assim, vocês, ele disse, os fundadores do Império hoje já são velhos, né? Já estão muito velhos, daqui a pouco eles vão nos deixar. O Mano Eloy já tinha falecido, quando eu cheguei ao Império, o Mano Eloy tinha acabado de morrer. Então, vocês que têm mais estudo, vocês têm a obrigação de entrevistar essas pessoas e deixar essa história por escrito. E eu, na verdade, sabia muito pouco da história do Império, mas eu gostei da ideia. E eu já tinha, desde que eu cheguei no Império, uma mania, que é o meu perfil de pesquisador. Eu guardava tudo. Letras de samba eu guardava, não sei o que, eu guardava. Chegava em casa, guardava aquilo, né? Então eu fui construindo também uma memória dessas coisas, né? Eu me lembro de festas, teve uma festa, não sei o quê, aí tinha aquele prospecto de divulgação, eu guardava, né? Tudo eu guardava. E aí, quando nós resolvemos, então, começar a entrevistar as pessoas, foi uma coisa assim que mudou totalmente a minha vida, né? Porque eu tomei conhecimento da história do Império. E não há nada mais lindo, né, do que essa história do Império Serrano, que é a história da luta pela liberdade de expressão, a luta... Só quer ser livre, não é? Só quer ser livre. Só quer isso. Então eu achei bonito, assim, porque era a coisa que tinha me impressionado lá atrás, anos antes, vinha desde a fundação. Como é que seu molequinho e aqueles fundadores, né, como é que eles tinham tido esse desejo de discutir as coisas em conjunto,
de não ter uma pessoa que diz é assim e está acabado, não tem discussão. Então, o que eu achei bonito na história do Império foi exatamente porque ela tinha tudo a ver com aquilo que eu tinha gostado. A capacidade das pessoas de discutir, de discordar, de brigar até se fosse preciso, mas de manter aquilo que é mais precioso, que é o bem maior, que é a nossa história. Porque era meio que uma briga de família, né? Tudo Porque junto, tudo né? a gente vai vendo que veio a família do Mano Eloy, um casou com a família Oliveira, outro casou, foi se ramificando e foi formando uma família só. Então, as divergências eram brigas de família. Brigas de família. Era uma grande, até hoje o Império Serrano é uma grande família. Isso é lindo, né? Isso é uma coisa muito linda. E aí eu também gostei, a partir desses relatos todos, eu gostei muito de saber que a gota d'água para a fundação do Império foi um samba. Foi um samba. É uma escola de samba que nasce, o alicerce do Império é um samba enredo, né? Então aquela história linda que todo mundo conhece, né? Do samba que ia ser cantado no Carnaval de 46, no Prazer da Serrinha ainda. Na hora o presidente resolveu, não vamos cantar esse samba, vamos cantar no alto da colina, não tinha nada a ver com enredo, né? E a escola estava justamente num momento em que estava orgulhosa de ter um samba que falasse do enredo. Porque já era de Silas e Mano Décio, né? Silas e Mano Décio. Um samba de Silas então e esses dois compõem um samba descrevendo direitinho a Conferência de São Francisco, né, que foi um dos grandes acordos que finalizaram a Segunda Guerra Mundial, e aí na hora ele troca, seu Alfredo Costa troca por um samba qualquer no alto da colina. Qual a motivação? Até hoje eu não sei. Ninguém sabe. Eu acho que era... Eu imagino, eu nunca entrevistei seu Alfredo, nem cheguei a conhecê-lo, mas eu tenho a sensação de que foi apenas um ato de autoritarismo. Assim, mostrar o poder. Eu vou mostrar quem manda aqui, né? Porque isso era a cara dele, era a cara do que todos contam a respeito dele. Ele era uma pessoa importante, né, na comunidade, tanto que depois ele volta para o Império Serrano. Paulinha, é isso que eu acho mais fantástico. Olha, aí sai o Império Serrano, é fundado o Império Serrano, o Prazer da Serrinha fica lá, o Império Serrano é campeão, o Prazer da Serrinha era uma escola que nunca tinha conseguido nada, né? Tinha patinado lá nos últimos lugares, e aí o seu Alfredo ainda insiste com aquilo, e em 52 ele volta para o Império. Volta para o Império, é acolhido como se nada tivesse chegado a ser presidente do Império. Família, ele fazia parte daquela família. Então, assim, porque Dona Ivone, que era casada com o filho dele, era prima do fuleiro. Sim. Então tudo estava ali. Uma grande família. A grande família. Que existem divergências, a gente briga aqui, mas daqui a pouco está todo mundo junto de novo. Aí o que eu adoro é isso. Quer dizer, a democracia no Império foi tão vitoriosa que o Prazer da Serrinha se acabou por si próprio e seu Alfredo veio para cá. Isso é maravilhoso, né? Que história maravilhosa. Então, assim, as pessoas se prendem muito a resultados. Mas o Império foi campeão na década... Eu não quero saber. Claro, lógico que eu adoro quando o Império é campeão, mas isso para mim não é o mais importante. Mesmo que ele não seja nada, que ele não seja campeão, não me importa, porque ele tem esse passado maravilhoso, essa história maravilhosa que se estende pelo presente. Por quê? Durante todos os anos em que eu estou lá, de vez em quando aparecia uma figura, assim, eu conheci várias, inúmeras, né? Aparecia uma figura querendo mandar e desmandar, um Alfredo Costa da época, né? Seu Alfredo morreu, mas deixou o legado. A toda hora aparecia um querendo dominar, querendo ser isso, ser aquilo. E isso nunca foi adiante. Isso nunca foi adiante, porque não há espaço para isso no Império, né? O Império é uma escola onde tudo é discutido, tudo é esmiuçado. E isso é uma coisa que não tem preço. É melhor do que um tetracampeonato, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Com certeza. Acho maravilhoso. Para mim, particularmente, eu prefiro muito mais um império digno, um império valente, nosso, aonde quer que ele esteja,
mais nosso Isso. do que uma super escola de samba S.A. Onde nós não vamos ter voz, né? Não é que eu queira dar palpites, eu dou muito, mas, Sim, não é que eu queira dar palpite, mas é que eu quero que se possa dar palpite. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Agora, quando a gente quer interferir, quando a gente quer alertar para determinadas coisas, a gente não faz isso por política, a gente faz isso por amor. Eu acho Porque que a gente se coloca na condição de mãe, Isso. né? No caso, nós mulheres, a coisa do proteger um filho. Quando a gente vê que o nosso filho está indo para um caminho que a gente acha que não é correto, a gente briga por aquilo de volta. Não é, tá errado. Não pode. Acho que é uma briga meio que maternal, né? O Império é uma escola de mulheres, né? Eu vejo o Império Serrano muito como essa escola feminina. Porque, assim, de todos os fundadores que estão lá na lista, né? Naquela lista que era um caderno de escola do seu molequinho, onde eles assinaram uma ata, mas era tudo assim, à mão, né? De todos os fundadores que estão lá, a mais importante é a que não está lá, que não assina, que é a Dona Eulália, né? Sim. Que muita gente chama de tia Eulália, mas eu chamo de Dona Eulália porque quando eu a conheci eu chamava de Dona Eulália, eu não tinha intimidade, então fiquei chamando de Dona Eulália. Dona Eulália foi a pessoa mais extraordinária que eu conheci. Assim, era uma pessoa, eu me lembro assim, em inúmeros momentos da história do Império, a atuação dela, atuação firme. E me lembro assim dela já bem idosa, chegando na quadra, quando eu era ritmista, né, no início desse século, Dona Eulália chegando na quadra, num ensaio de bateria, daquele de segunda-feira à noite, só a bateria, a quadra vazia, bateria e o mestre, e ela chegava, botava uma cadeira, ela ficava assim sentada na cadeira, chamava o Átila, que era o diretor de bateria na época, cochichava uma coisa, dava opinião sobre tudo, sobre figurinos, sobre samba enredo, sobre bateria, sobre tudo. O que é isso? Pra é mim, a mãe. Eu peguei ela, eu era criança, então tinha um ritual, chegava na quadra, tinha que ir lá tomar a benção dela. Exatamente. A minha mãe já foi lá falar com a sua avó Eulália, tinha que ir lá tomar benção a ela, era um ritual. E não era só eu, eram as crianças, conforme a gente chegava, tinha que ir lá cumprimentar ela, e ela cumprimentava a gente. Isso depois meio que passou para a tia Maria. Era obrigação dos mais novos. Então, o que é isso, senão o matriarcado? Sim. É isso, né? É a grande mãe da escola. E a Dona Eulália, eu me lembro assim, da primeira vez que nós a entrevistamos, e eu tenho essa entrevista aí, já até passei para DVD, né? Para CD, o áudio dessa entrevista, porque é uma entrevista só daqueles gravadores antigos de fita. Eu tenho uma caixa enorme, um caixote de fita, e eu estou aos poucos digitalizando, né? Então, eu tenho essa primeira entrevista com ela, em que ela diz, quando ela se apresenta, ela tem uma frase que me marcou profundamente. Ela diz assim: eu sou a número 1 do Império. Então, eu não catalogava os imperianos por números, a número 1, número 2, mas ela se auto-intitulou a número 1 do Império. E eu não me lembro de, na época, ter ficado assustada com isso, mas com o passar dos anos eu constatei que isso era verdade. Ela era a número 1 do Império, ela era a pessoa mais importante. Ela queria saber qual ia ser o evento. Ela era meio que a carnavalesca. A carnavalesca. Né? Ela foi a carnavalesca. As fantasias, eu achei mal barato a história da ala das secretas, que era segredo. Segredo total. Isso, gente. Ninguém podia, nem as próprias componentes podiam saber como era a roupa. Experimentavam com os olhos vendados. De olhos vendados para não ir contar alguém. E tudo assim, as frases dela maravilhosas, né, que eu divulgo muito, porque eu adoro. Ela tinha uma vez que eu perguntei a ela: a senhora frequenta outras quadras? Ela falou assim: nunca fui. Mas a senhora não tem vontade de ver? Pai, o que eles têm lá que nós não temos melhor aqui?
Então, ela, sem ter ido a nenhuma outra quadra, ela sabia que não Que podia ser era superior a nós, de jeito nenhum. Né? Ela não queria saber, não queria nem ver. Nós éramos melhores. Então, e várias coisas, né? Aquela paixão, aquela a dedicação total, né? Nos momentos em que o Império estava mal. Eu me lembro bem quando, na primeira vez em que o Império caiu, né? No final da década de 70, que ela disse: o Império tem que morrer para nascer de novo. E essa frase foi exatamente nesse período que nós estávamos entrevistando ela, então foi numa das primeiras entrevistas que ela estava chocada com o Império ter tido o rebaixamento, e ela disse: o Império tem que morrer para nascer de novo. Então acho que agora nós temos que... A gente chegou num momento... Quase morremos, né? Quase morremos, mas nós vamos nascer de novo. Vamos nascer de novo, estamos nascendo, né? Muita fé. Então, essas coisas todas dela me marcaram muito. E eu, desde então, vejo o Império como um lugar de mulheres muito fortes, né? E assim, como eu cheguei de fora de toda aquela cultura, né? Eu tinha até preconceitos, eu via as mulheres, os departamentos femininos, elas iam para a quadra na véspera da festa, elas lavavam, elas arrumavam as mesas, elas faziam salgadinho. E eu dizia: essas mulheres... Aí uma vez fui convidada: você não quer ser do departamento feminino? Eu falei: eu não, porque eu não quero estar na cozinha fazendo salgadinho, nem, eu não quero não. Quer dizer, eu não falei isso, mas eu pensava assim: são umas tontas, trabalham loucamente e ainda acham bom. A satisfação. Mas com o passar dos anos, eu percebi que elas agiam assim porque elas eram as donas da casa. Achando que aquilo era o poder. Elas o poder, eram as anfitriãs. O verdadeiro poder é de quem faz, não é? Quem faz é que tem o poder. Então eu achei isso, foi uma lição dentre milhares de outras lições que o Império me ensinou, né? Porque eu aprendi muito na minha vida, aprendi assim quase tudo da minha vida no Império Serrano, né? Com a convivência com essas pessoas, com essa cultura maravilhosa, né? Então assim, muita gente pensa: vem cá, mas não tinha uma escola de samba mais perto? Madureira é muito longe, você... Então, quando eu chego no Império, que as pessoas dizem: você vai... eu vou me embora cedo porque eu moro muito longe. Eu digo: eu moro longe. Não é a quadra do Império que é longe. Eu moro longe, né? E às vezes eu brinco, digo: eu moro mal, gente, eu moro muito mal, eu moro longe daqui. Né? Quem mora bem é quem mora ali ao lado, né? Que vai a pé. Então eu tenho essa sensação de como, para mim, né? E uma vez eu estava saindo de um ensaio de rua num domingo com os meus netos, esses que hoje em dia já são grandes, mas na época eles eram adolescentes. E a minha filha entrou numa farmácia e eu fiquei na porta com meus netos. Aí passou num ônibus Birão, que foi diretor de bateria. Birão botou a cabeça para fora do ônibus e gritou: Raquel! Acenou para mim. E aí a minha neta disse: vovó, você é mais conhecida em Madureira do que em Laranjeiras. E eu falei: graças a Deus, é isso mesmo. Eu passei o mesmo que você, só que eu fui para Madureira. Eu fui nascida e criada na Tijuca. E o meu sonho era morar em Madureira. Eu achava aquilo tão lindo. Eu sempre fui mais conhecida em Madureira do que na Tijuca. Sabe, em Madureira todo mundo se conhecia, todo mundo se falava, era pertinho da quadra. Uma delícia. Hoje eu realizei meu sonho, hoje eu moro pertinho do meu Império. Quem sabe eu ainda realizo, ainda dá tempo. Mas eu gosto muito. E aí, como eu te digo, eu aprendi muito com o Império Serrano, né? Aprendi, assim, muita coisa. Aprendi para o bem e para o mal. Sim. Aprendi muita coisa boa e aprendi também a me defender de muita coisa que está hoje em todas as escolas de samba, né? E não só nas escolas de samba, está no mundo, né? Está no mundo, lamentavelmente. Então, houve, assim, muitos momentos em que eu me senti mal, me senti traída, me senti abandonada, me senti, assim, muitas coisas negativas, mas isso faz parte da vida. Sim. Quando tentam tolir a liberdade de expressão, eu lembro que há pouco tempo tentaram fazer isso e
é onde o meu respeito, a minha admiração foi quando eu vi a Raquelzinha chegar sozinha para um tribunal de inquisição que fizeram, e ela entrou, e ela se defendeu, e ela saiu melhor do que ela entrou, sabe? Porque ela mostrou que a liberdade, né? Você nunca quis falar mal do Império. E você tem o direito de falar do Império, porque uma mãe pode falar de um filho. A gente pode falar, quando a gente critica um filho nosso, não é que a gente quer o mal dele, pelo contrário, a gente quer o melhor dele. A gente espera sempre o melhor dele. E aquele episódio, Paula, o que me chocou muito naquele episódio, quer dizer, eu costumo dizer que foi um dos piores dias da minha vida. Eu acredito, né? Raquel. Eu fui lá para a porta, eu fiz questão de ir para ir lá dar apoio e dizer, eu estou aqui, eu estou com você. Assim, uma operação de guerra, né? Inquisição. Tudo cercado, ninguém podia entrar, meus amigos ficaram... Nós ficamos do lado de fora, na nós grade não do lado de fora, uma coisa horrível. E eu nunca tinha visto isso antes, nem nunca mais vi. Então, puxa, o que eu era? De repente eu fui uma fase ruim fui tornada uma pessoa de alta periculosidade, sei lá o quê. Mas você sabe que eu já contei isso algum dia aí, aquele dia foi um dia tão triste para mim, que eu nunca mais consegui vestir a roupa que eu estava usando naquele dia. Acredito. Eu tinha ido direto do trabalho para a reunião, né, do conselho, e estava com uma roupa qualquer que eu usei para trabalhar. E depois daquilo, toda vez que eu pegava aquela roupa no armário, eu dizia, não, essa roupa não quero. Fiquei com uma sensação horrível. Acredito. Acabei dando essa roupa porque eu nunca mais consegui vestir, porque foi muito triste. Porque eu pensei assim, tudo que eu fiz na minha vida foi pro bem do Império. De ver o melhor pela escola. Assim, não aquelas pessoas que estavam mais assanhadas contra mim, porque elas não significam nada. Nada. Mas eu fiquei muito triste prova, né? com a reação de tantas pessoas, minhas amigas, de tantos anos, que se omitiram. Sim. Se omitiram completamente. Assim como eu tive amigos maravilhosos como você, como Carlos Alberto, Joacir, Janine, enfim, inúmeras pessoas, Raquel, que me deram que a gente apoio, podia fazer. mas houve muitas pessoas que se omitiram, né? E eu sou até hoje muito grata ao Jamelão, porque na reunião do conselho, no meio daquela confusão, eu parecia sei lá o quê, uma assassina sentada. Foi um tribunal de inquisição. E o Jamelão teve um gesto maravilhoso, ele veio e se sentou do meu lado. Olha isso. Ele não disse nada, mas ele se sentou do meu lado. Tipo, eu tô aqui. Um amigo como Jorginho, como Humberto, como Careca, acho que das primeiras pessoas que eu conheci no Império. Então, aquilo significou muito para mim. Mas, enfim, nós não estamos aqui para falar de coisas tristes. Não, já foi. Tem tanta coisa Graças linda. a Deus passou e o nosso Império resistiu, porque o meu medo maior era o Império não resistir a tudo aquilo que ele vinha passando. Isso. Porque foram coisas muito feias, muito pesadas, mas resistimos e vamos provar que o Império é maior do que tudo isso. Isso sabe? mesmo. Essa é a minha fé. Isso mesmo. O Império é grande demais. Agora, você falou no início, quando você me apresentou, você falou do trabalho que foi iniciado nessa época por indicação do Humberto, né, que foi o trabalho de recolha, né, da memória do Império porque senão a gente não teria. Eu me orgulho muito hoje em dia, quando eu ouço aí nas internets da vida, né, dizerem assim que o Império Serrano é a única escola que tem uma história contada, né, da fundação até nossos dias. Existem vários livros de textos sobre escolas de samba, várias delas, mas uma história mesmo, só a nossa. E ela merece, porque é a mais bonita, né? Mas eu acho, Paula, que há uma coisa assim que me agrada muito nisso. Quer dizer, foi um trabalho que eu fiz assim ao longo de toda a minha vida. É obra de uma vida, né, Raquel? Porque não foi só aqueles fundadores que eu entrevistei lá no final da década de 70, início da década de 80. Ao longo da minha vida, eu fui vendo aí, porque houve um incidente, houve
um acidente de percurso, como se diz, que eu e o Suetônio, que fizemos o livro, a primeira edição juntos, né? Nós nos separamos como casal em 84. E aí com quem fica e aí, o filho? E aí eu tinha medo. O Suetônio era uma pessoa maravilhosa, mas muito desorganizada, totalmente desorganizada. Então eu dizia, Suetônio, você me dá essas fotos, me traz para cá as fotos, porque... E como a vida dele tomou outros rumos, e eu, por ser mulher, que fiquei com as minhas filhas, né? E tudo, eu consegui ter uma vida mais... Então, e eu me lembrava muito do Mano Décio, os depoimentos do Mano Décio, quando nós entrevistamos ele lá atrás, que ele dizia assim, não tenho nada, porque a fulana, aí citava uma ex-mulher, queimou tudo quando eu saí de casa, queimou minhas coisas. Aí depois outros que entrevistaram, não, eu perdi tudo, porque me mudei, deixei num caixote. Aí eu tinha pavor que o Suetônio perdesse aquilo. Numa época que não havia digitalização. As coisas tinham uma concretude, né? Era papel. Era tudo no papel. Então, mas eu conseguia assim mesmo preservar tudo, né? E aí houve uma época, nossa, a gente vai lembrando de cada coisa. Houve uma época que apareceu um cara, me foi apresentado pela Neide, isso foi em 80 e poucos, não, 89 por aí, apareceu esse cara que queria fazer um site do Império Serrano. E aí eu mal sabia o que era um site. No final da década de 80, eu não sabia direito o que era um site, mas já tinha ouvido falar que, puxa, o Império Serrano tem que ter um site, fiquei empolgado. E aí o homem disse, não, porque você que tem as fotos. Aí eu disse, não, eu vou te emprestar as fotos, mas olha, cuidado. Pelo amor de Deus. Não, rapidamente eu vou fazer. Aí o homem sumiu com as fotos. E eu ficava numa agonia, porque eu pensava assim, bom, essas fotos não são só minhas, são minhas e do Suetônio. E se o Suetônio de repente disser, cadê as fotos? E eu não tenho as fotos. Eu sei que foi uma época horrível, o homem sumiu. Aí, em algum momento, eu falei, Neide, pelo amor de Deus, o homem sumiu com as fotos, está há mais de um ano com essas fotos. E eu ficava parecendo que um pedaço de mim. Aí, afinal de contas, o homem, ele trabalhava numa delegacia da Baixada Fluminense. Eu fui lá, em São João de Meriti, sei lá onde é. Eu fui lá, falei, aí cheguei lá, ele disse, não, as fotos não estão aqui comigo. Eu falei, olha, menti. Falei, olha, o meu ex-marido, ele vai até me prender. O Suetônio não sabia do empréstimo, mas, na verdade nem estava muito ligando, mas eu usei isso. Falei, o meu ex-marido está me ameaçando, ele vai me prender se eu não tiver. Aí ele não estava com as fotos, mas prometeu levar as fotos. Aí um dia de feijoada lá, aparece ele com as fotos. Não era feijoada, sei lá, um ensaio, sei lá o quê. Aparece o homem com as fotos. Ai, meu Deus, graças a Deus. Enfim, e aí eu consegui preservar todas aquelas que eu chamo as fotos históricas, né? Porque nós levamos um fotógrafo lá na Serrinha, um fotógrafo que era famoso na época, Fernando Seixas, pagamos a ele para ir conosco de casa em casa fotografando todos eles, né? Então essas fotos lindas que tem hoje, por exemplo, do seu João Gradinho na casa dele, na varanda, todo bonito, um homem lindo, né? A tia Altair, ela parecia muito com a minha avó, era o sorriso mais lindo. Que mulher linda, que eu já cachimbo. Que sorriso. Olha, essa eu tinha paixão por ela. Que mulher linda. E querida, né? Ela, pois é, Paula, aí é um bom exemplo. Que a primeira vez que eu fui à casa deles, né, com o Suetônio ainda para o primeiro livro, eu falei assim, talvez a senhora tenha alguma foto. Ela falou, não temos fotos. E aí fomos uma segunda vez e colhemos os depoimentos. Aí lá pela quarta ou quinta vez que a gente estava lá, ela falou assim, eu tenho aí umas fotos, mas é coisa de família. Não sei se vai interessar. A família é o império, né? Então nós pegamos as fotos, ela nos emprestou, porque, olha só, ela no primeiro momento não se prontificou a nada. Não tenho fotos, só de família. Não, nem disse de família, não temos fotos. Na quinta visita apareceram as fotos. E nós, naquela época não existia scanner, então nós fotografamos as fotos
gerando um novo negativo, né? Devolvemos os originais e ficamos com as cópias. Então, esse trabalho todo, né, é que nos permitiu juntar essa memória. Eu me lembro de um dia, lá na quadra, no dia que esse homem devolveu as fotos do Império. Toninho Fuleiro, filho do mestre Fuleiro, ainda era vivo. E aí o Toninho chegou perto de mim. Eu disse, Toninho, estou aqui com umas fotos do seu pai. Aí mostrei uma foto do Fuleiro com a esposa, Doralice, né? Os dois rindo, abraçados. Aí o Fuleiro, como é que você conseguiu essas fotos? Eu falei assim, foi seu pai que me emprestou, mas os originais eu devolvi, devem estar lá. Ninguém tem mais isso. Então, são fotos que a gente tem e há herdeiros que guardaram e tal, mas outros, a coisa foi se dispersando, porque uma pessoa tem 3, 4, 5 filhos, aí quando morre aquilo dispersa, aí um perde, o outro... Então, aquele momento, eu sou, assim, muito grata por ter tido essa ideia de reunir naquele momento essa iconografia, né, essas fotos do Império. E aí, por causa disso, eu passei a guardar tudo, porque eu pensava, um dia esse aqui vai ser velho e não vai ter foto dele, então deixa eu fazer. Então eu passei a me preocupar com isso, né, a juntar as coisas do Império, a juntar tudo, a documentar tudo. Hoje em dia tudo mudou muito. Hoje em dia você tira uma foto, você manda pelo seu celular, aquilo viraliza, 500 pessoas tem. Então, mesmo que haja uma catástrofe, eu perca tudo, hoje em dia as coisas já estão aí. Mas houve um momento em que isso foi fundamental, né? E eu acho que o Império, nesse ponto... Qual é o seu xodó de todo esse acervo? Qual é o documento, a foto que você diz, essa é o meu xodó? Olha, há muitas. Há muitas. Bom, tem umas coisas assim, Paulinha, que foram posteriores. Então tem uns xodóis assim, que são pelo carinho e pela atenção. Por exemplo, quando a Dona Olegária faleceu, já foi quase agora, né? Dona Olegária viveu muito, graças a Deus. E a Dona Olegária era uma pessoa que eu admirava muito. E aí, quando ela faleceu, um dia me liga o neto dela e diz assim, olha, minha avó tem uma pasta aqui que ela deixou com ordem para eu entregar a você. Caramba. E aí eu disse, tá bom, muito obrigada. Então marcamos lá no Império e ela me passou, e ele me passou a pasta com fotos maravilhosas da Dona Olegária, né? Então, quer dizer, como essa criatura... né? Vou deixar com a Raquel, olha, que com ela... Isso aqui com a Raquel vai estar... Vai estar salvo. Né? Vai estar a salvo. E assim muitos outros exemplos, né? Por exemplo, o Léo Simpatia, que agora está com vocês. O Léo era um garoto, era da Harmonia do Império, e ele viu a minha luta e tal, então ele pegou as fotos do pai dele, que tinha sido uma pessoa muito atuante no Império na década de 80, não é lá na fundação, mas é na década de 80, e me deu para copiar todas as fotos do pai dele. Agora, a foto mesmo, né? Há uma foto da Dona Eulália que eu até pus no livro, deixa eu pegar aqui um minuto, eu alcanço aqui o livro. Porque quando eu fui fazer o livro, disseram que eu só podia botar 80 fotos. Eu falei, 80 fotos não é nada. Aí selecionei muito. Olha, essa foto aqui é uma foto da Dona Eulália na casa dela. Foi tirada por esse fotógrafo Fernando Seixas, quando nós tivemos lá na casa dela. Mas há uma foto, Paulinha, que eu adoro muito, é essa. Se me perguntarem o que é o Império Serrano é isto eu aqui. te enumero. Essa aqui é minha tia Honorina. Olha! Minha tia Ida. Que coisa! Minha avó Dulce. Olha, Baianas da Cidade Alta. É uma foto de 1955. As Baianas da Elas estão Cidade comemorando o campeonato do Império. Aí essa foto me encanta por tudo. Assim, é uma ala autêntica, né? Você olha para elas e diz baianas do Império. Do Império. Esse braço dessa baiana aqui, olha que coisa linda esse braço, né?
a força dessa mulher, né? Essas cervejas, essas garrafas eram de bem cerveja, elas. foto maravilhosa, né? E tantas outras, né? Mas essa aqui é uma foto que eu amo muito, né? Que eu tenho muito carinho por essa foto. E tenho fotos do Jorginho criança, né? Enfim, várias coisas. E eu fui também, ao longo dos anos, quando a gente criou o site do Império, né? No início da década de 90, eu fui também ao Arquivo Nacional. E gastei umas férias inteiras, eu tirei férias do trabalho e ia todo dia para o Arquivo Nacional pesquisar. E descobri muitas fotos, inclusive, Paulinha, uma foto minha na ala de Zacato em 1972, o meu primeiro desfile, lá estou eu, mas não botei no livro porque isso não tem nenhuma importância. Mas para mim foi muito bonito, porque naquela época quem levava máquina para a avenida? Ninguém, era impossível, não tinha isso, né? Então eu tenho esse registro do meu primeiro desfile no Império, né? Eu fico muito contente com isso. Então eu acho que as fotos, eu conheço assim muitas pessoas que talvez não tenham lido o meu livro, mas conhecem muito bem essas fotos aqui, né? Elas, porque como a gente sabe, né? É um preceito básico da comunicação. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então a foto é o que comunica. Então é por isso que eu digo, o que está contado aqui é super importante, mas o mais importante é o registro fotográfico, né? Isso eu acho que realmente eu fico muito feliz do Império Serrano ter isso. Agora, como eu estava contando, quando eu fui fazer o livro, eu levei 80, eles me deram direito a 80 fotos. E eu selecionei aqui, eu tinha fotos lindas, mas aí fui, não, né? E acabei com 113 fotos. Aí fui para a reunião lá dos editores, com aquelas 113 fotos, e disse assim, olha, eu não posso cortar mais nenhuma foto. Sinto muito, a partir de agora a tarefa é de vocês. Se vocês cortarem a que eu acho mais importante, eu quero correr esse risco, mas eu não corto mais nenhuma. E aí quando eu fui mostrando as fotos, né, todas bem acondicionadas, eu ia mostrando, essa aqui é isso, essa aqui é aquilo. O editor, né, o Carlos Andreasa, disse, vão entrar todas. Então, graças a isso, né, eu fiquei, ainda bem que eu fui ousada, levei 113. Porque, gente, é uma história, né, muito longa para ser contada só com 80 fotos. Né? E com muitos personagens. Muitos personagens, todos importantes. Né? Enfim, aí eu fico feliz, Paula, e fico principalmente feliz de você estar dando continuidade a esse trabalho, como o Joacir, meu amigo, né, a quem eu dedico também o livro Além das Minhas Filhas, porque o Joacir é um querido amigo que eu também aquilata. Está comigo no departamento tá no seu departamento. Então, são pessoas que aquilatam o valor disso, né? E eu fico feliz do Império ter reunido isso e da gente dar continuidade a isso, porque, na realidade, a escola, ela vive dessa forma, né? É assim que ela vive. E ao longo de todos esses anos, é preciso a gente não só olhar para o passado, mas para o presente. Então, por exemplo, quando os compositores entregam os seus sambas concorrentes, a gente tem que guardar. Porque agora, quando eu fui fazer o trabalho sobre o Aloysio Machado, né? Eu consegui recuperar aqui nas minhas velharias sambas do Aloysio que nem ele se lembrava, mas eu tinha guardado as fitas, porque durante as disputas os compositores davam fita, né? Tá aqui a minha fita, tá aqui meu prospecto, e eu tinha guardado aqui. Então isso é um tesouro, né? É tudo que a escola tem, é a vida, são todos os rituais, né, da escola de samba ao longo dos anos. Isso é a história do Império. A história do Império não é só a história dos seus desfiles. Eles também estão aqui, ó, todinhos. Eu já passei tudo direitinho para
para DVD, né? Estão aqui. Aí dizem assim, bobagem, já está tudo no YouTube. Não. O YouTube pode acabar um dia, o YouTube foi para não sei onde, para a nuvem, mas o meu eu pego com a minha mão e boto A hora que e quiser, vejo. vem. E o dia que mudar a mídia, porque elas eram fitas VHS que eu passei para... Passou pra Né? você. Então eu tenho esse orgulho de ter os desfiles do Império, de ter tudo. Essa é a nossa história, né? E ela tem que ser preservada. E eu fico muito contente que a escola desperte para a importância de ter isso na quadra. Sim, eu Porque acho. chega um estudante, chega uma pessoa, chega numa escola para visitar uma escola pública. Exato. Eu acho que quando a pessoa vai a uma escola de samba, ela não vai somente para aquele evento do samba, ela vai para conhecer mais da gente, da nossa história. Então, eu acho que é uma responsabilidade nossa ter isso preparado, Claro. para que as pessoas consigam sair dali. Fui ao Império Serrano, nossa, como é bonita a história do Império Serrano. bonito, Não é só, como a Sinfônica é maravilhosa, como as passistas são incríveis, mas como a história do Império é bonita. Eu acho que isso é importante. E eu acho, Paula, que, por exemplo, inúmeros artistas, né, inúmeros sambistas do Império já têm, por exemplo, o Aloysio Machado tem um DVD sobre ele, Roberto Ribeiro tem DVD sobre ele. Nós temos que ter naquela sala um equipamento que a pessoa chegue e olha, isso aqui é Aloysio Machado. Tá passando, né? sim. Há uma pessoa agora fazendo um filme sobre o Beto Sem Braço, né? Já esteve aqui, já conversou comigo, está entrevistando outras pessoas. Então, você ter esses grandes imperianos, trabalho sobre Silas, né? Marcar com as escolas, traz as crianças aqui. Traz as crianças, nós vamos passar, nós vamos mostrar os grandes imperianos, né? Isso é a memória da nossa escola. Aí é o que eu digo sempre. A história de uma escola não é a história dos seus desfiles. Não, é muito mais do que isso. É a história de todos os rituais, de todos É aí que está a nossa força, né? Da nossa força, exatamente. A nossa força está aí. Sabe, o que faz, onde as pessoas falam, nossa, o Império quando chega na avenida é diferente, né? Exatamente. É o resultado dessas histórias. É essa força que se manifesta ali, né? Exatamente. Então eu acho, Paula, que a gente tem que... esse trabalho eu considero tão importante quanto o trabalho do Carnaval. Sim. Né? Infelizmente, no passado, né, eu já fui vice-presidente cultural da escola, infelizmente eu vi que o Carnaval ele vai tomando um protagonismo. Então, claro, ninguém vai dizer, não vamos desfilar esse ano porque fizemos uma obra cultural. Não é isso. Pode. Mas tem que haver um equilíbrio. Tem que ser paralelo. Tem que ser paralelo. O cultural tem que caminhar paralelamente ao Carnaval, até como um suporte. Isso. Né? Olha, agora esse enredo mesmo, sabe? A minha ideia, eu já tive conversando com os meus colaboradores do cultural. A gente é um enredo rico demais, bonito demais, e a gente tem que aprofundar isso. Vamos passar o filme, vamos fazer pesquisas, vamos fazer, sabe? É muito mais do que aquilo, muito mais que um enredo, é uma história a ser contada. Exatamente. Sabe? E tem um outro aspecto, Paula, que é uma consciência que eu ganhei também ao longo dos anos, quer dizer, porque como o Império Serrano me ensinou muito, eu acabei me tornando também uma pessoa voltada para entender o Carnaval como um fenômeno, né? As escolas de samba como um fenômeno muito maior do que as escolas de samba são muito maior do que o Carnaval, né? Sim. E o meu trabalho lá no Museu do Samba contribuiu muito para isso. Então eu acho que, por exemplo, você dar, por intermédio dos enredos, por intermédio do trabalho cultural, você dar aos componentes da escola, principalmente aos jovens, a noção de que a escola de samba foi e é um instrumento de libertação é muito importante. Por quê? Como diz o Luiz Antônio Simas, né, que é outro grande imperiano,
as escolas de samba, lá no momento da sua criação, elas foram a maior aventura civilizatória do Brasil, né? Porque os negros, eu aí tenho que pela primeira vez pronunciar, não, acho que já falei dele, o nome do Eloy Antero Dias, né? O Mano Eloy foi uma pessoa assim de uma importância não só para o Império Serrano, para o carnaval, para a cultura brasileira, ele né? chega no Império para regimentar um sonho. Exatamente. O nosso povo tinha um sonho, tinha uma ideia. E ele foi o fio condutor que colocou em prática. Organizou aquela ideia, aquele sonho e sobretudo, assim, trazendo aquela experiência que ele tinha, que era muito da militância dele sindical, né? E que era a certeza de que a escola de samba seria uma forma de mostrar ao mundo que o negro era capaz, né? E ele conseguiu isso de maneira espetacular, né? Porque as escolas de samba elas se tornaram um fenômeno cultural mais importante do século XX. Então, homens como ele, como Paulo da Portela, né? Como esses grandes, esses pioneiros. Que eram ligados à política, todos eles tinham consciência política. Exatamente. O Mano Eloy, ele tinha ligação com o ministro Edgar Romero. Exato. Eles podiam ser, eles sentavam nas altas rodas e conversavam de igual para igual, exatamente. Sabe? E fora isso, eles perceberam que era preciso unir os negros, unir aquela população que estava desassistida de tudo, né? O poder público não deu nada ao negro saído da abolição, não tinha instrução, não tinha saúde, não tinha moradia, não tinha nada, foi entregue à própria sorte. E aí reunir essas pessoas, permitir a essas pessoas lugares de convivência, de conversa, era, sobretudo, uma forma de sobrevivência e uma forma de angariar o respeito da sociedade. Sim. Então, hoje, quando eu vejo assim as escolas de samba serem respeitadas, terem destaque internacional, eu fico pensando nesses homens maravilhosos que foram, que tiveram essa visão. Sim, né? E que conseguiram, Raquel. Eu acho que o que mais me fascina no carnaval, no desfile, no carnaval em si, é que eles conseguem colocar no mesmo espaço pessoas de diversas classes sociais, Isso. cor de pele. O carnaval não tem preconceito. Você ensaia com uma pessoa meses, mas você não sabe o que aquela pessoa faz fora daquilo ali. Isso. Se ela é professora, se ela é política. Isso. A igualdade, há uma igualdade que só o carnaval permite. Sabe, o meu fascínio pelo carnaval é daí. Que ali, quando você está ali no ensaio, você não quer saber se a pessoa que está formando a fileira com você, o que ela faz da vida. Não, ela é imperiana, ela está ali para ensaiar como você, para cantar o samba, só isso basta. Não há um interesse, bonito, né? sabe? Porque hoje as relações, elas são tão poluídas que as pessoas... Há um interesse muito grande, não, eu vou me aproximar da Raquel, porque a Raquel é uma pesquisadora, uma jornalista. Não, no samba não. Eu vou me aproximar da Raquel, porque a Raquel ama o Império Serrano como eu amo. Ela é imperiana. Olha que coisa linda. Em nenhum outro lugar da sociedade você encontra isso. Sabe? Qual outro lugar que você vai encontrar? Nem nas igrejas, Raquel. É mesmo. Hoje, nem nas igrejas. O samba, ele permite que as pessoas se relacionem sem interesse. Isso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu me sinto... E assim, ao longo dos anos, os meus melhores amigos são graças ao Império Serrano, né? São pessoas que eu adoro, porque exatamente por isso, porque não há esse interesse, essa coisa, não, é uma coisa muito ninguém quer ver de o que peito você pode aberto, dar. né? É uma relação pura. Pura, exatamente. É uma relação pura, sabe? Ainda conseguimos, nesse mundo que a gente vive hoje, encontrar relações puras. É verdade. É muito bonito isso, sabe? Você ir para um lugar
que você vai encontrar pessoas. Você não quer saber de onde elas estão vindo, o que elas vivem. Parece que a gente vai para uma realidade paralela, uma vida paralela. A gente esquece, deixa nossos problemas, nossas dificuldades ali na porta da quadra para fora. Lá dentro, vamos sambar, vamos cantar o Império Serrano. É muito bom. É muito bom, nossa. E aí, Paulinha, eu tenho um orgulho, que é assim, meu maior orgulho em relação ao Império Serrano é eu ter criado uma família imperiana. Tudo que eu não tive, né? Quer dizer, meus pais não sabiam nada de samba, acho que nem nunca foram a Madureira sequer, mas eu criei minhas filhas e meus netos, né, como pessoas que amam o Império Serrano. Eu considero isso um privilégio porque eu vejo muitos imperianos sinceros e dedicados cujos filhos escolheram torcer por outras escolas. Então eu não me canso de agradecer as minhas filhas e os meus netos, porque eles se tornaram imperianos, né? Talvez porque tenham convivido desde sempre com todo esse amor, né? Então eu acho, mas poderiam também ter ódio do Império, porque eu fiz muitas loucuras pelo Império. O Império roubou muito. Muito. Ele rouba gente. Aí eu, de vez em quando, eu digo, puxa, minhas filhas não me interditaram, porque eu já fiz tantas loucuras que eu merecia ser interditada. Mas elas tiveram tolerância e tudo que eu faço pelo Império, assim, de coisas materiais, de coisas, tudo elas acham que é bom. Tudo. Elas nunca me criticaram, nem me reprimiram nas minhas loucuras pelo Império Serrano. Então eu sou sempre muito grata à minha família imperiana, que é o meu grande orgulho, né? Eu também sou muito orgulhosa em fazer parte dessa família, nossa. É bom demais, é bom demais. Raquelzinha, tem uma outra passagem que eu acho muito bacana sua. Enquanto vice-presidente, você teve a sensibilidade de dar oportunidade aos jovens. Porque o Império Serrano, eu sou imperiana, agora eu acho que eu já parti para a parte de tentar mudar essa história. O Império, ele durante muito tempo, ele não deu oportunidade aos jovens. Por isso, hoje, nós temos vários imperianos que estão em outras escolas, por não encontrarem oportunidade dentro da nossa escola. E você, durante um bom tempo, você deu voz ao jovem, você reuniu um grupo de jovens, e eu achava aquilo tão extraordinário, que eram os imperonautas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Paulinha, foi assim, na verdade, quando eu cheguei no Império, eu comecei a participar da vida do Império e tal, e eu percebi isso, que era uma escola de uma geração. E essa geração não abria nem para imperianos da minha idade, como Jorginho, em algum momento se afastou da escola porque não tinha voz, né? Humberto passava alguma fase sem ir ao Império, porque tinha zero. Então eu percebi, nossa, o Império em algum momento vai sentir falta disso, vai haver uma falha, né? Porque vai haver uma falha de continuidade, uma lacuna. Então, quando Humberto resolveu se candidatar já em 2005, né? Que ele resolveu se candidatar e me convidou para ser vice-cultural, eu pensava isso, eu disse assim, eu tenho que ter ao meu lado jovens, porque uma coisa é você torcer pelo Império, eu sou Império, eu boto. Outra coisa completamente diferente é você botar a mão na massa. A Maria Augusta Carnavalesca, ela tem uma frase que eu gosto muito. Lá num depoimento nosso, lá no Museu do Samba, ela falou isso, que as escolas de samba, ela citava o exemplo da União da Ilha, que houve um momento em que os componentes da ilha, a escola era pequena, era pobre, os componentes atravessavam a ponte em direção a Marquês de Sapucaí, empurrando os carros alegóricos. E aí, de repente, hoje isso não é mais preciso. Por quê? Porque tem
o motor que bota, que engata, que leva, tem a empresa Sim, que contrata empurradores. Aí ela disse, não, por um lado é um grande progresso para as escolas, por outro, perdeu-se aquele elo de amor. Porque Então, todo mundo participava do carnaval desde o início. Isso. Então, quando você faz uma coisa, quando você bota a mão na massa, você ama. Ama muito mais do que só assistindo. É o vínculo, né? Aquilo passa a ser seu. Aí, quando tomei os depoimentos aqui para o livro, eu ouvia sempre os velhos dizerem assim, porque nós fomos para lá, a quadra tinha sido mercado em 65, carregamos água, nós limpamos, nós lavamos, nós batemos a laje, não sei onde. E eu pensava, essas pessoas amam o Império porque o Império faz parte, né, da vida delas e elas fizeram parte. Sim. Mas como vai ser agora que tudo está feito e ninguém tem nada... Né? Tem que rever essa forma de vínculo, de vincular essas pessoas. Quando eu reuni aquele grupo de jovens, né, que foi Fabrício, era um grupo enorme de jovens do lado do Departamento Cultural, Luciano, dos Imperionautas, Carlos Pereira, não sei o quê. O que eu pensava? Eles têm que carregar um arquivo, tem que não sei o quê, eles têm que deixar o suor deles aqui. Por quê? Porque isso vai criar um amor incondicional, né? Então, esse foi o meu pensamento e continua sendo. Se a gente não trouxer os jovens para as tarefas pesadas, se a gente disser, não, isso aqui deixa que eu faço porque eu sei fazer melhor. Não, a gente tem que deixar eles fazerem. Bora, vamos fazer junto. E houve a coisa quando o Humberto renunciou, que eles resolveram se unir numa chapa e querer concorrer e querer segurar o Império. Eu, claro, achei, eles não têm experiência, eles vão ser... eram utópicos, eu acho que eles tinham não tem experiência suficiente, eles não têm malícia, eles vão ser enganados. Mas eu tenho que deixar, eu não posso ser contra. Eu não posso ser contra. Eu vou dizer bem claro a eles que eu não quero participar, que eu hoje eu sou da velha guarda, mas eles têm que ter isso. E eu acho que foi uma coisa maravilhosa. Sim. Foi uma coisa maravilhosa. Doeu em alguns momentos, né? Eu vi muitas coisas que me doeram muito e tudo, mas foi uma coisa maravilhosa eles terem tido essa experiência. Sim. E só essa experiência, e acho que você está certíssima agora de se cercar também de gente jovem. Eu acho. Gente jovem, porque tem que trazer. Não só porque eles têm que fazer pelo Império, como o Império tem que fazer por eles. O Império tem que se fazer amar, né? Então, eu acho que isso é um caminho, né? É um caminho bonito. Eu acho. E eu quero, inclusive, aproveitar, já que a gente tocou neles, eu acho que eles estão falando, tá na hora de voltar para casa. Eu também acho. Eu acho que tiveram motivos, lógico, de se afastar, mas é o que a gente falou no início. Eu acho que hoje o Império Serrano precisa de todos. Eu acho que a união é o que vai fazer com que a gente volte a ser o grande Império Serrano. Eu também. Então, aproveitar até aqui o vídeo e fazer essa convocação, de voltar a dizer que as portas do Império Serrano estão abertas para todos os imperianos. Eu acho que chegou o momento de deixar a política de lado. Eu sei que junto com a política tem muita mágoa junta, muita injustiça. Eu sei que muitos foram injustiçados. Eu me sinto na obrigação de estar fazendo esse apelo, até por ter feito parte do que fez eles se afastarem do Império Serrano. Então, eu quero aproveitar o momento para humildemente dizer que eu sei que vocês são imperianos também. Nosso Império precisa de vocês, assim como precisa de mim, assim como precisa da Raquel. O Império precisa de todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. De cada junto. um de nós. E eu acho, Paula, que ninguém pode ter mágoa do Império. Justamente. Foi exatamente... O Império está acima. Voltando ao dia da tragédia lá daquela reunião do Conselho. Eu jamais
posso guardar uma mágoa do império, porque o império é uma coisa acima de todos nós. É o que nos move. Exatamente. Ele está acima de então, tudo. Pessoas que porventura temporariamente representem o império não significam o império. Né? Não mesmo. Então, se houve naquele momento razões para eles se afastarem, ou até foram, alguns foram impedidos, injustiçados, tudo. Foi muito feio. Mas o império está acima de tudo isso. O império está acima de tudo isso. E hoje o império precisa de todos nós. Eu tenho essa consciência. Assim como eu tenho a consciência de que essa união se fazia mais do que necessária. O império chegou no momento onde ele precisava de todos nós, sabe? Somos diferentes, pensamos diferentes, mas nós temos uma coisa em comum, todos nós. Montamos uma chapa com pessoas que tinham o mesmo sonho, que era ser presidente do império, mas que nesse momento todos entenderam que o império precisava da força de todos. E quando eu digo todos, são todos mesmo. É verdade. Sabe? Só assim a gente vai conseguir. Porque são anos... A gente tem que lutar contra muita coisa, Raquel. É verdade. O Império ficou muitos anos fora do cenário do carnaval. Hoje, graças a Deus, nós voltamos a ter representatividade. Nós temos um presidente que nos dá essa representatividade que a gente não tinha. É verdade. Há Isso bastante é muito importante. tempo. Eu acho que a imagem da escola, né? Sim, eu acho que o Sandro, ele hoje consegue nos ajudar a resgatar isso, sabe? O respeito à nossa bandeira, que não dentro da escola, eu acho que fora da escola se perdeu um pouco. Eu acho que hoje as pessoas vão voltar a respeitar o Império Serrano por tudo que ele fez no carnaval. O Império é muito importante para o carnaval. Muito. E é uma potência, sabe? O Império Serrano é uma potência. A gente estava adormecido, mas eu acho que agora ele volta, sabe? Não, eu não tenho a menor dúvida. Eu considero o Império Serrano a maior escola de samba que existe, né? Porque como a gente diz, né, uma escola de samba. Um lugar onde há transmissão de conhecimento, né? E isso assim, ele preserva valores, né, que nas outras escolas já não temos mais reconhecidos, né? Então eu acho que isso faz do Império Serrano a maior das escolas de samba, eu não tenho a menor dúvida. Agora, ele passa por descaminhos, né? Passa por muitas situações complicadas, mas a hora é a de voltar pro trilho. Voltar pro trilho. De seguir em frente. Eu acho que nós temos um grande enredo, um grande carnavalesco, grande maravilhoso. Equipe. E temos tudo para mostrar na avenida, porque a avenida é o resultado final. Final de uma tem construção. Tanta coisa para construir, sabe? Eu acho que lá no final a gente vai conseguir mostrar o nosso recado e mostrar a nossa força. Tenho muita fé. Raquel, deixa eu te perguntar, fazer umas perguntinhas assim. Um desfile, quando você pensa assim, num desfile do Império Serrano, qual que te vem à cabeça? Difícil, né? Há um desfile que me comove muito, mas é um desfile horrível do Império. Que é o desfile de 81, que ele me comove por causa de um episódio que houve, né, na preparação. Nessa época eu tomava conta da ala das crianças, e esse episódio me comoveu muito. E eu me lembro que eu desfilei chorando do início ao fim por causa disso que aconteceu. O Império estava muito pobre, eu e o Alfredinho, querido Alfredinho, né, que tomava conta da ala das crianças, nós tínhamos tido muita dificuldade em finalizar a roupa da ala das crianças, e o figurino das crianças era um saci. E o saci, no figurino, o saci tinha uma perna coberta de folhas para fazer a perna que o saci não tinha, né? E não sei o que, o gorrinho era verde, né? E tinha um cachimbo. E aí o cachimbo, nós não tivemos dinheiro para comprar o cachimbo, porque era aquela luta
não sei quem dava o tecido para não sei o quê, sabe, aquela pobreza do Império em 81. E aí entregamos as fantasias e as criança é criança, né? Só uma coisa interessava a elas tinham visto figurino. Cadê o cachimbo? Ah, não tem cachimbo. Aí aquilo, eu fiquei tão chateada, sabe, frustrada, e fui para casa muito triste. Aí no dia do desfile, chegamos cedo lá na avenida, não sei o quê, as crianças já fantasiadas e faltava o cachimbo, todo mundo triste. Aí vem um pai com um garoto, né, um pai e uma mãe, um casal, carregando umas caixas de papelão. E aí botam as caixas de papelão assim, começam a abrir e começam a desembrulhar os cachimbinhos. E aí eu falei, o que é isso? Aí a senhora explicou. O meu marido viu que a senhora ficou chateada ontem porque não tinha os cachimbos para as crianças. E aí ele trabalha com barro, então ele ficou desde o dia fazendo os cachimbinhos de barro. E aí nós pintamos os cachimbos, ainda estavam meio molhados, mas as crianças pegaram os cachimbos, foi aquela alegria. E aí eu fiquei muito emocionada nesse dia. Imagina. Porque eu já estava no Império há 10 anos. E foi o dia em que eu percebi, Paula, o que era ser Império Serrano. Porque o cachimbo não era um problema do presidente da escola, nem era um problema do Alfredinho e meu. Aquele casal, né, de anônimos, eu não sei o nome deles, nem sei que criança era essa, eles mostraram assim, o Império Serrano é um problema de cada um de nós. Né? É um problema nosso. E aí eu desfilei chorando, porque eu fiquei, naquele dia, eu entendi o que era ser Império Serrano. Tudo que dissesse respeito ao Império Serrano era problema meu também, né? Como aquele cachimbo tinha virado problema de um senhor que passou a noite em claro moldando os cachimbinhos, tudo que dissesse respeito ao Império era comigo que estava falando, né? Então foi um desfile emocionante, não pelo desfile. Agora, desfile como desfile emocionante, para mim, foi o desfile, o Império do Divino. Foi um desfile assim lindo, era meu primeiro ano como vice-presidente, né, na gestão do Humberto. Foi um desfile também que teve muitos problemas de última hora, de roupa que não ficou pronta, de passista, aquela correria, não sei o quê, mas o desfile em si era belo, né? Tanto que eu escolhi para a capa do livro a entrada do desfile do Império do Divino, porque foi um momento assim em que eu vi, depois de tanto tempo, o Império Serrano, aquele Império Serrano do bumbum, paticumbum pro gurundum, aquele Império Serrano do Carme Miranda e dos grandes desfiles da década de 70. E eu fiquei muito triste e decepcionada do Império não ter voltado nas campeãs. Eu não desfilei esse desfile. Não? Não, eu estava grávida da Maria Luísa. Estava grávida de 3 meses e tive um problema na quadra. Foi um desfile que teve alguns problemas. Muitos problemas. Eu era secretária do Humberto na época. E aí o meu médico mandou eu escolher. Olha, se você for desfilar, você vai perder o tempo. Eu passei, eu lembro que eu passei aos prantos com o Nextel na mão, porque mesmo de casa teve problema com a roupa das passistas, eu fiquei de casa e tentando ajudar, tentando resolver os problemas, aos prantos, chorando. Olha, eu chorei o tempo inteiro. O Império desfilava e eu chorava. A concentração foi caótica. Teve briga na concentração. Briga de todo tipo. E chegava para mim as brigas. Tá tendo briga, tá tendo... Olha... E aí, por que foi um desfile inesquecível para mim? Porque teve tudo isso e quando entrou na avenida foi aquela coisa maravilhosa. Acabou tudo. Foi lindo. Foi apoteótico, né? O desfile. E foi um Império grande. Foi uma coisa linda, grande, né? Eu me lembro assim que eu vinha no fim da escola, né? E eu me lembro do carro de São Jorge, né, entrando na avenida, foi uma emoção assim enorme. Foi uma coisa que ali eu vi o meu Império Serrano de volta, né?
Foi um desfile muito lindo e um momento muito bom do Império, né? Muito importante. Eu não vi o bumbum, ainda não fui campeã. O bumbum eu era muito pequena. Eu lembro de... o meu momento no Império Grande foi no Betinho. No Betinho eu olhei, também outro desfile ali era o Império lindo. Grande. Nossa. Betinho foi um desfile muito emocionante. O bumbum foi emocionante para mim, porque foi um desfile muito sacrificado, porque a ala das crianças... Calor, né? Calor, uma coisa nunca vista. E eu me lembro que a ala das crianças, nós doutrinamos, as crianças tinham uma coreografia no bumbum, que a Rosa Magalhães, na hora do super escolas de samba, elas botavam uma plaquinha de isopor na cabeça e se juntavam e eram escondidas. Quem via da arquibancada só via escondendo gente bamba. Aí, que covardia, aí elas separavam, sabe? Bum, bate com cada um para um lado. Era uma coisa linda, mas era terrível. É horrível você fazer coreografia com uma ala de criança, porque é uma responsabilidade. Então, cada uma recebia, tinha numeração, né? A placa formava um desenho, então tinha que ter... Nossa, então, foi uma ala trabalhosa. Nós doutrinávamos muito as crianças, dizíamos, olha, vocês não podem, haja o que houver, vocês não podem sair da fila, vocês não podem, porque tem que formar. Então, era aquele calorão e o pessoal dos camarotes querendo dar água para as crianças. Camarote não, porque nem era sambódromo, era uma geral que tinha. O pessoal querendo dar água para as crianças e elas não pegavam a água, porque tinham que levantar a placa. Então, aí quando acabou o desfile, eu pensava assim, puxa, uma criança dessas que fez esse sacrifício terrível pelo Império, vai ser imperiana até o fim da vida, né? E lá estavam as minhas imperianazinhas, né? Então eu fico muito, muito feliz, né, de ter participado também do desfile do Bumbum. Em Carmen Miranda também foi um desfile emocionante. E outros também, eu me lembro em 92, Sou Império, Sou Patente, foi um desfile lindo, né? Muito bonito, muito. Demais. Enfim, houve grandes desfiles. O Betinho foi um desfile fantástico também. Mas esse Império do Divino foi assim, como se voltasse, um resgate, como se voltasse, um momento de muitas esperanças também da gestão do Humberto começando, né? A gente tinha muita expectativa de muitas coisas boas. Era uma super diretoria, eu lembro que... Nossa, foi um ano muito legal. Um samba enredo. Um samba enredo. Bom, o meu samba predileto de todos os tempos e de todas as escolas é os 5 bailes da história do Rio. Eu não faço segredo disso para ninguém, né? Eu adoro esse samba, mas foi um samba que eu conheci depois do carnaval, não foi um samba que eu tenha cantado na avenida, né? Que eu tenha vivido. Eu considero esse samba que eu mencionei há pouco, do Beto Sem Braço, né? Que se chama Fala Serrinha, a voz do morro sou eu mesmo, se ensinou. Eu considero esse samba um samba muito bonito, muito emocionante, né? Pro imperiano, né? Contando os nossos feitos gloriosos, né? E foi também um carnaval muito difícil, né? Foi um carnaval muito sofrido e tem a coisa pessoal minha, né? Porque o samba acaba dizendo, abra meu livro, pois tu sabes ler. E aí eu fui fazer uma entrevista com o Beto Sem Braço. Eu trabalhava nessa época, fazia freelancer de carnaval para a revista Isto É, e aí eu fui entrevistar o Beto Sem Braço, pouco antes do carnaval. E aí eu fui perguntando do samba e tal, como é que tinham nascido as ideias. E aí eu pergunto a ele, e por que você botou no Abra meu livro, pois tu sabes ler da história do Império? Ele falou assim, porque tem um livro aí. Ele não sabia que era meu, ele não associava. Porque tem um livro aí, tem um livro sobre o Império, tem a história do Império. Então, tem um livro aí. Então eu fiquei assim, muito comovida, né? Assim, desse livro ter virado também, que em 2017, que também foi quando foi lançado esse aqui, né? Também voltou o livro.
ao samba. O livro voltou para o samba, voltou, né? E deu sorte. Deu sorte. Então, esse samba de 92, eu acho que é um samba muito bonito, muito imperiano, né? E tem um outro samba, mas esse é uma paixão. Eu acho que até se ele não fosse do Império Serrano, eu gostaria dele. Que é o samba de 2001, O Rio Corre para o Mar. Eu acho esse samba uma beleza. E quando também fala do surgimento do Império, da estiva, né? Que coisa linda, né? Surgiu a estiva, o primeiro sindicato do Brasil. E vai na nossa origem, né? Vai lá na nossa origem. Foi lá na nossa origem. Então, eu acho esse samba muito bonito, acho um samba de melodia, de letra muito bem construído. Eu tenho paixão por esse samba também. E o Império do Divino, é claro, né? Um samba fantástico também, maravilhoso. E toda a obra do Silas, mas eu estou me atendo mais aos sambas que eu vivenciei. A obra do Silas é a história, né? É um período anterior à minha chegada, eu considero história. Uma história que tem um reconhecimento fantástico. O Silas tem, sei lá, sambas maravilhosos. E não só o Silas, Mano Décio também. O Mano Décio tem o Tiradentes, que é uma maravilha, que foi o primeiro samba enredo a ter uma gravação em disco, né? Em disco ainda de 78 rotações. Quer dizer, é um samba que foi tão cantado pela cidade, né? Porque é gostoso de cantar, né? Nossa, a gente cantaria Tiradentes 18 horas seguidas sem se cansar. Então é um samba lindo e bom. E tem o Rio dos Vice-Reis também, que é uma obra-prima, né? Que samba rico, lindo, maravilhoso. Então, assim, o Império é uma escola de grandes sambas, né? E grandes carnavais. Que sambas maravilhosos tem o Império Serrano, o próprio Bumbum, enfim, o que não falta é samba bom, né? Mas eu tenho essas razões emocionais, né? As razões sentimentais. Cada um tem uma história. Uma história com os nossos sambas, né? Ai, Raquel, muito obrigada por abrir as portas da sua casa, por nos receber e pela sua obra. É uma vida, né? É uma vida dedicada a um amor, a uma paixão. Então, um dos motivos de eu ser apaixonada por você e de eu ser muito grata é por esse trabalho, porque eu sei que é o trabalho de uma vida. Eu sei que em cada texto, cada pedaço desse livro aí é meio que uma dedicação, uma história de amor com o Império Serrano. Por isso, você diz uma vida e eu digo uma vida muito bem empregada, né? Eu acho que quem me dera ter outra vida para dedicar de novo ao Império Serrano, né? O que me restar de vida será sempre lutando, né, para nossa escola ficar como ela merece, né? Porque é uma escola maravilhosa, tudo é bom no Império Serrano, né? Tudo é bom. Ai, muito obrigada. Obrigada. Querida, eu que agradeço, imagina. Eu tô emocionada de verdade em poder estar aqui e aprendendo, sabe? Aprendendo mais e poder estar deixando isso registrado para as próximas gerações, para os meus netos, para os seus bisnetos. Isso está me deixando muito feliz em poder estar fazendo isso. Eu também estou feliz de estar aqui com você, desta casa que é um pouco sede do Império, né? Porque aqui, como eu digo, quem vem aqui é para atrás de coisas do Império, sim, não sai de mãos vazias, né? É verdade. Graças a Deus. Então, muito obrigada. Obrigada, Paulinha. Obrigada mesmo. E a gente termina assim, a gente termina mais um Histórias da Nossa História. Agradecendo a vocês pela audiência e continuem a curtir a página do Império Serrano. Esse foi mais um Histórias da Nossa História com a minha querida Raquel Valença.
Beijo.